Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, galera! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Episódio número 45 do nosso canal. Eu sou o Bruno Lazarenko, um dos âncoras aqui, junto com meus amigos Sargento Geller e Sargento Alberto. Vamos ter a honra aí de ter mais uma entrevista no nosso rol de episódios aí do canal. E antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas aí aos nossos amigos. Bem-vindo, Geller, episódio 45. Salve, capitão, salve, Beto. Um abraço aí aos nossos seguidores, as pessoas que nos assistem. E hoje vamos conhecer uma daquelas gratas surpresas que a gente tem na nossa caminhada de bombeiro. Pessoas que nos surpreendem pelas atitudes, né, pela determinação, pela disciplina. Eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bacana e nós vamos aprender bastante com essa pessoa. Já aprendemos, né, em alguns encontros, mesmo que breves, mas já aprendemos e vamos com certeza melhorar como pessoa. Show de bola, Geller. Com certeza, a gente já viu muitas lições aí, vamos conversar sobre elas nesse episódio. Beto, bem-vindo. Olá, meus amigos, muito obrigado. Eu acho que é mais uma vez aonde as outras pessoas que a gente já trouxe aqui para o canal, em que o propósito nos une, né? Seja de qual área for, a gente vê algo em comum, que é o propósito e a vontade de fazer algo diferente e algo pelo próximo, né? E a gente encontra tudo isso nessa pessoa que é espetacular. É isso aí, Beto. Né, dando essas boas-vindas já, né? Você que está nos assistindo aí no episódio número 45. Nunca é demais solicitar o seu apoio para que curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber as informações dos novos episódios e compartilhe com os seus colegas, com o de quartel, com as pessoas que também são entusiastas dessa atividade que realmente faz a diferença no operacional, né? Nós também gostaríamos de fazer aqui um agradecimento especial aos nossos apoiadores, né? Os nossos patrocinadores, a Auto Anker, a Resquad, a SOS Sul, a Yorn Tattoo, a Resgatécnica e o Cisbom, parceiros que desde o início aí da caminhada do Rescue Cast estão conosco, levando adiante esse projeto, que tem o intuito de realmente abrir espaços para a discussão sobre o resgate veicular, sobre as melhorias da atividade e sobre boas práticas e boas lideranças que surgem durante esse processo como um todo. Dentre elas, a nossa entrevistada de hoje, que é a segunda mulher a estar aqui conosco no Rescue Cast, uma das gratas surpresas do ano de 2024 na nossa atividade, a quem a gente já gostaria de dar as boas-vindas e adicionar aí na nossa tela a capitão Nicole Ferreira Martins, capitão Nicole, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, atualmente lotada em Videira, sede da 2ª Companhia, do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. E uma satisfação, Nicole, recebê-la aqui. Obrigado desde já por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está ouvindo a gente, né? É um prazer estar aqui, capitão, Sargento Geller também, é um prazer dividir esse momento aqui com vocês e aprender também mais uns senhores, né? Que estiveram aqui nos inspirando ainda mais no resgate veicular. Show de bola, Nicole. Esse ano ele foi marcado, né, por uma série de novos eventos e por uma série de novos desafios, mas eu sempre comento com o Gary, com o Beto, em outros episódios a gente comentou aqui sobre a importância das pessoas no processo, né?
A importância das pessoas que não necessariamente ligadas diretamente à atividade, mas aquelas que fomentam o desenvolvimento de outras pessoas para que elas sim se fortaleçam e levem adiante a atividade, né? E você foi uma dessas pessoas, então para nós é uma satisfação tê-la aqui. E antes de mais nada, a gente gostaria de conhecer a tua história, que levou até esse ponto, né? Porque com certeza é uma construção de um caminho, né? E nós gostaríamos, e os nossos seguidores também, de saber quem é o Poli Ferreira Martins. Na verdade, eu sou filha de pais formados em educação física, então eu sempre estive no meio da e cresci ali na natação, depois eu fui jogar vôlei, depois eu operei meu ombro em função do vôlei, então mudei para a corrida, e aí depois misturei corrida com natação e veio aquático, e aí foi, né? Sempre de modo assim, disciplinado, mas nunca de modo assim a ir para a área do esporte. Eu sempre estive estudando e mantendo um lado profissional, né? Não dá para os dois juntos funcionarem. Sou formada em letras em inglês, dei aula por 10 anos, então eu tenho no meu coração essa paixão por ver o ser humano se desenvolver e aprender, né? E evoluir. Então, pegar o ser humano ali naquele ponto, enquanto eu dava aula, né? No ponto de conhecimento, e ver ele evoluir de forma individualizada, né? Não daquela forma geral para todos, porque cada um tem um desenvolvimento próprio, né? Consegue alcançar até um nível, e às vezes aquele nível é o 10 da pessoa, né? Então, eu sempre tive esse olhar mais individualizado. E aí, num certo momento da minha vida, eu já estava um pouco desgostosa com o lado financeiro da minha profissão. E algumas pessoas que eu conheci no caminho me disseram que eu tinha perfil para ser bombeira. E na época eu falei, mas bombeiro apaga fogo? Eu não sou professora de sala de aula, o que tem a ver comigo isso, né? E aí foi quando eu me descobri, porque eles viam que eu fazia esporte, eu nadava, eu corria, então acho que por isso que eles puxaram para esse lado do bombeiro. Então, eu fiz o concurso para praça, passei, sem estudar muito, na época era um pouquinho mais fácil que hoje, né? Isso foi 2013, então faz 11 anos, 12 anos, né? E aí eu passei e falei, puxa, se eu estudar um pouco a mais, então me esforçar mesmo, eu passo para oficial. E aí fiquei um ano como praça, aí fiz um mês e meio ali da escola de soldado e fui chamada para o curso de oficiais. E aí estou. Isso antes de entrar no bombeiro, né? Bacana. Antes de fazer a minha pergunta, capitão, eu vou agradecer também por a senhora nos atender o nosso pedido, porque um dos objetivos do nosso canal, e como ele mesmo diz, né, é criar espaços. Seja ele para a área do veicular, seja ele para a área de bons exemplos, de boas atitudes, de pessoas que querem melhorar as pessoas, né? E, consequentemente, essas outras pessoas vão melhorar outras. Vão seguir exemplos bons. O ser humano é feito disso, né? Nossa continência, nosso muito obrigado mesmo. Parabéns pelo que a senhora vem fazendo, pelo menos o que a gente conhece da sua carreira ali de videira. Isso é muito louvável. Eu sei que o restante também foi nessa tocada aí de videira, mas vamos falar do que a gente tem, assim, uma visão melhor, né? Um conhecimento melhor por esse contato que a gente teve ali no nosso trabalho. E olha só, por incrível que pareça, as pessoas entrevistadas aqui no canal, e as que todas têm um destaque muito bom, mas a gente percebeu e vem conversando e vem marcando que as pessoas assim que a gente percebe que pior estão são pessoas que não queriam ser militares. Todos têm um carinho, sabe? Todos têm um carinho pelas pessoas. Assim, aquelas pessoas que se sobressaem, que estão lá no alto, são as pessoas que não tinham desejo de ser militares. Foram coisas assim que surgiram, vamos lá, oportunidades. Mas não é aquela pessoa que desde os 3, 4 anos, assim como alguns esportistas, né, começam a praticar e seguem na carreira. E a senhora pode ter certeza que é um deles. E a senhora já comentou aí um pouquinho da sua passada.
E a minha pergunta é no sentido seguinte: como que foi a absorção da senhora ao meio militar? E principalmente por nunca ter tido contato. Quando a senhora botou o pezinho lá dentro, seja ele como praça, seja ele como oficial, né? Só botou o pezinho lá dentro do ensino e disse, cara, eu vou entrar nisso aqui. O que será que é isso aqui? Quais foram as suas surpresas, né? Algumas decepções, talvez, não sei. Conta aí para nós, por favor. Então, quando eu entrei, eu já estava num momento da minha carreira pré-bombeiro alto, assim. Então, eu já era uma profissional reconhecida. Eu dava aula particular, mas também eu dava aula na UFSC, na graduação à distância, no extracurricular da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tinha professores que queriam que eu continuasse, finalizei o mestrado, e eles queriam que eu continuasse no doutorado, então eu era benquista ali no meio, né? E, enfim, eu já tinha 28 anos, e aí eu resolvi, então, mudar de área por conta da questão financeira, né? Confesso isso, não era um sonho ser bombeira, nem sabia direito o que era. E aí, quando eu passei no concurso, então, eu, eu era 20ª, se eu não me engano, nas meninas, né? Das meninas eu era a 20ª, e foi chamada até a 19ª. E aí, quando me chamaram, já tinha iniciado o curso de soldados, então eu fui ser soldado NQ, não qualificada, aguardando turma do próximo ano. Então eu entrei no comando geral, lá na parte de protocolo, e então eu não tinha a formação que o curso dá, aquele preparo inicial que a gente é martelado, colocado na caixinha, né? Eu não tinha isso. Então eu entrei bem crua como soldado NQ lá no grande centro do comando geral, onde era cheio de coronel, e eu não fazia a mínima noção de como me portar no meio militar. Então, quando eu pisei lá, primeiro dia, primeira vez, eu fui recepcionada por um coronel que já está na reserva, mas que não aceitava a mulher na corporação. Foi a primeira pessoa que eu vi na minha frente. E ele falou: o que tu está fazendo aqui? Sai daqui, mulher não pertence a esse meio. E dali para baixo, sabe? Foi com palavras bem ofensivas. E eu estava chegando de um meio que eu era reconhecida profissionalmente. Então, para mim, foi um grande choque. Mas tudo bem, né? A menina que estava comigo era uma soldado, mas hoje ela já é sargento. Ela só me cutucou tipo, eu entendi pelo olhar que era para ficar na minha. Assim. Daí recebi lá aquele monte de despejo do que ele achava da mulher na corporação e segui, né? Daí ela me puxou, assim, a hora que ele terminou de falar, ela me puxou para o canto e a gente foi para minha função lá, que eu tinha que aprender a função. Então foram 11 meses ali dentro de autoquestionamento do que eu estou fazendo ali, né? Porque eu tinha que limpar o chão, eu tinha que servir cafezinho, eu tinha que ser estar numa função que para mim não fazia sentido, né? Diante de tudo que eu tinha desenvolvido na minha pré-carreira bombeiro. Como se fosse assim, eu achava que era um desperdício para mim fazer aquelas funções, né? Para mim, né? Claro, tem gente que vive disso e tudo bem. Mas para mim, eu tinha todo um preparo investido na minha carreira e fazer aquilo era assim, não fazia sentido. E aí, daí fui chamada para a escola de soldado, então, e ali eu entendi, então, o meu lugar, né, o soldado, o cabo, o sargento, todo mundo tem um lugar nessa engrenagem para a rodinha, para o relógio tocar direitinho, né, a gente tem que fazer a nossa função. E aí foi quando eu entendi, então, onde eu estava e fui resistindo. Quando eu passei para oficial, então, eu fiquei feliz, porque eu poderia, com aquele coração de transformar e tocar pessoas, eu vi que eu poderia ter mais poder de ação, né, ser transformador, isso, poder ser uma ferramenta do bem, digamos assim, e fazer uma gerência mais baseada no amor, assim, né? Claro que a gente vai ter momentos que a gente vai ter que ser mais empático, né? Eu falo que eu tenho esperança em todos, menos no malandro e no mau caráter. Esses aí a gente tem que dar uma apertada mesmo. Mas nos demais, às vezes é falta de motivação, que estão ali, né, só levando a vida, às vezes é falta de um acolhimento, de um entendimento, de saber se comunicar. Então, dá um trabalho danado, né? Às vezes eu falo com os meus sargentos que eles teriam que ter esse olhar, mas assim, eles falam, aquilo é militar, capitão, não, assim não funciona. Daí eu falo, cara, funciona, mas dá trabalho. E se a gente quer
ter um resultado extraordinário, a gente tem que ter um esforço extraordinário, né? Fazer sempre o mesmo não vai mudar nada. Então, me demanda um tempo, uma logística, uma estratégia na cabeça, sabe? Entender as pessoas. Às vezes eu demoro 1, 2 meses observando aquela pessoa e como é que eu vou tirar essa pessoa da zona de conforto, motivar e tal. E mudar cabeças é desgastante às vezes, né? Mas eu acho que é importante. E esse meu início de tudo que eu passei lá, principalmente sendo feminina, me deu base para chegar agora, assim, conseguir fazer diferente, querer diferente, né? Eu acho que a gente pode, mesmo sendo meio militar, a gente pode ser firme e pode ser gentil. A gente pode ser humano e pode exigir. Não é dizer, ai, por favor, faça isso. Não, ó, preciso que você faça isso. Não precisa ser, preciso que você faça isso. Sei lá, sabe? Então, claro, vai ter momentos, né? No momento de guerra, de uma ocorrência, e o sargento está dizendo, faz isso, pô, não, senão algo vai explodir, ou senão o cara vai morrer, tudo bem. Mas no momento ali que a gente tem tempo para ser humano, a gente pode ser humano. Capitão, só mais uma curiosidade, desculpa, capitão Lazarim. Imagina. Existiu um momento, talvez na escola, nesse tempo de NQ, talvez durante a escola do oficial, a gente sabe que os dois momentos, assim, são, tanto a escola de prática como o oficial são muito puxados, enfim, dependendo do tempo que elas duram, mas existiu um momento, assim, talvez, em instrução, talvez fora dela, enfim, que a senhora disse, vou fazer na minha vida? Que eu disse o que eu estou fazendo na minha vida? Isso. Não, Teve que essa... disse, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer por toda a minha vida. Eu acho que na de oficial. Na de oficial que eu vi que eu tinha mais como essa questão mais do ser humano de transformar o local, transformar pessoas, assim. E, na verdade, vou ser muito sincera. Hoje, em Videira, eu me sinto realizada, assim, com esse desafio aqui de transformar o local, porque veio de um momento turbulento. E, neste momento da minha carreira, eu estou me sentindo muito realizada. Eu, claro, fui feliz nos outros momentos, né, da minha carreira. No curso em si, não. No curso era manter o foco e vamos em frente. Foi isso que eu escolhi, né? Mudei minha vida profissional, repaginei tudo. E fui sincera, por questão financeira quando eu entrei. Durante o curso, como eu amo esporte, eu adorei a parte operacional. Eu me destacava muito mais na parte operacional do que na parte administrativa. Mas era gostoso só. Gostoso e sofrido, né? Vocês sabem como é, gostoso e sofrido. Mas, assim, de me encontrar mesmo, falar, pô, que massa, tá legal. É aqui em Videira, esse momento da minha vida. E teve Eu acho... momentos que eu representei a corporação, tanto no Rescue Days, que o capitão estava lá, né, em Chapecó, eu fiz a tradução. Eu fiz a tradução de uma oficina do Gary, Klaus e do Terry, e ali foi gostoso, então teve momentos, né? Foi muito gostoso estar lá e aprender com eles e ver como a gente pode impactar pessoas. Eu acho que tudo que eu me satisfaço tem relação com isso. E também, quando eu estive à frente do projeto na Diretoria de Segurança contra Incêndio, tocando projeto de nível estadual também, eu vi o quanto era legal impactar e mostrar o resultado do meu trabalho. Sempre o foco do trabalho, né? Me impactando as pessoas. E agora, estou há 8 meses aqui em Videira, também está bem bacana. Nicole, eu acho que a gente já comentou isso num episódio com a Coronel Karina, que relatou uma situação bem parecida em relação a essa necessidade de provação constante da qualidade em decorrência de ser mulher, né? E do receio que ela tinha, do medo que ela despertava, né? Que as pessoas tinham, que ela não fosse capaz de algo por ser mulher. Não dá para a gente dizer aqui que isso acabou, não é algo que acabou. Tem sido mais tranquilo, porque muitas mulheres têm ocupado diversas posições de destaque na liderança de projetos grandes, no comando de estruturas, né? A gente tem um exemplo aqui em Florianópolis, que é a Tenente Coronel Kretzer, que é
é uma mulher que assumiu o comando do Centro de Ensino Bombeiro Militar. Então, já temos mulheres em comando de batalhão, em companhia, já temos mulheres chefes de socorro, e isso é um espaço criado, né, não por ser necessariamente mulher, mas porque são competentes, né, isso que é o ponto que a gente chama a atenção, né, mas é algo que a gente precisa sempre destacar, porque ainda existe esse comportamento muito machista em algumas situações, né. Mas, Nicole, você comentou brevemente em relação à tua questão de competidora, né, de esportista. Conta para nós um pouquinho aí sobre essa curiosidade, porque, de fato, né, quando nós conversávamos antes do episódio, que normalmente é de praxe aqui, nós falarmos com o entrevistado e solicitarmos que ele mande material para a gente conhecer a pessoa, eu vi uma série de premiações em salvamento aquático, né? Então, se tu puder contar um pouquinho dessa história aí para nós e desse vínculo que você tem com a atividade. Então, só fazendo um comentário ali do início que o senhor falou, né, da aprovação, eu me toquei que isso não era necessário no episódio com o Capitão Maurício, que os senhores devem conhecer. Nós estávamos no curso de formação de oficiais e ia em deslocamento a um treinamento, né, fora, acho que era na Barra da Lagoa, e eu fui correndo abrir a porta do ônibus para ele entrar, né, e ele estava na minha frente, mas eu me meti assim para abrir a porta do ônibus, e ele falou assim uma frase que ecoa na minha cabeça até hoje, que é assim: Nicole, deixa de ser chata, eu não estou dizendo que tu é incapaz de abrir a porta, eu estou fazendo uma gentileza. E isso me tocou de uma forma assim que eu falei, nossa, é sobre isso, sabe? A gente não precisa estar se provando toda hora. E eu, naquele momento, de academia, eu não sentia necessidade de estar sempre me provando. Mas não, ali naquele momento caiu a ficha, não, a gente não precisa, porque a aprovação ela não se sustenta, né, por si só, estar querendo sempre se provar. A gente realmente tem que amar o que faz e ser bom e ser competente. E aí o resto é consequência, né? E aí da minha parte de salvamento aquático, que o senhor perguntou, eu sempre fui da natação, né? E não profissional, amadora, mas eu fazia competições e eu corria também. E quando eu entrei no bombeiro e eles souberam disso, foi em 2013, eu ainda era praça, e eles não tinham feminina para competir no estadual de salvamento aquático. E daí eles convidaram, só que eu vou ser muito sincera, a vida às vezes foi me encaminhando por um caminho assim que eu só agradeço a Deus, sabe? Eu não sabia nem o que era o manequim, o rebote de manequim, porque eu não tinha passado pela escola. Eu era praça, eu era soldado MQ, estava no protocolo do comando geral, e eu não tinha noção do que era as técnicas de salvamento aquático, não tinha passado por isso. Então eu lembro que eu falei, eu vou, mas assim, eu vou para brincar, porque eu não sei, eu só sei nadar, eu não sei as técnicas de salvamento aquático. E daí eu lembro que a sargento, não vou lembrar o nome dela agora, mas a sargento Alice, na época ela era soldada, acho que ela me pegou de canto lá no vestiário e falou, vou te ensinar o nado tesoura e vou te ensinar a pegada no manequim, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí eu deitei lá no vestiário com ela me ensinou como pegar o manequim e fazer a pernada tesoura. Eu falei, legal. E fui fazer a prova com esse ensinamento, assim. Só que como eu nadava muito bem, e as pessoas, às vezes, que são bombeiras, não têm esse foco da natação, eu me destaquei e eu ganhei as provas. Fazendo a técnica ali, do jeito que tinha que fazer para a prova, né? Não para salvar uma pessoa, mas acabei me destacando pelo nado em si e a velocidade da natação. E aí ali eu descobri uma paixão, assim, sabe? Foi assim, de surpresa, deu certo, eu ganhei, peguei primeiro, segundo, terceiro lugar nas provas do estadual, era reboque de manequim, nado com life belt, resgate com pranchão, revezamento de nadadeira, algumas provas, né? Tinha provas de piscina, 50 metros, 100 metros, e aí eu fui pegando essas colocações. No fim daquele estadual, 2013, eu ganhei o guarda-vida de aço, que é para quem mais pontua na categoria, né? Eu falei, nossa, eu vim aqui, me diverti e acabei tendo resultado. Daí, a partir dali, eu comecei a treinar, realmente, né? Eu passei pela escola de soldado, aprendi as técnicas de verdade, daí, né? E aí eu passei a treinar. E aí eu fui em 2018, acho que foi, 2017 ou 2018, eu fui para o Nacional
Campeonato Nacional em João Pessoa. E daí eu fiquei em primeiro lugar, eu também tirei os primeiros lugares ali nas provas, mas na prova individual de reboque de manequim eu fiquei em primeiro lugar no nacional, me surpreendi assim, né? Eu morava em Canoinhas e Canoinhas não tem piscina de 25 metros, né? A semiolímpica, que são as provas, com 50 metros. Então, eu treinava como dava. Mas como eu já tinha todo esse know-how da natação, daí deu tudo certo. Daí também, eu falava que eu treinava nas praias de Canoinha, né? No interior do estado. Daí tiramos em primeiro lugar no reboque, no resgate de life belt, daí em dupla, né? Foi com uma guarda-vida de Balneário Camboriú, que eu já conhecia assim, online, de outros campeonatos, mas não treinamos juntos. Mas ali no campeonato a gente já tinha um entrosamento, conversamos como é que ia ser a prova. Tiramos primeiro lugar no mar, resgate com life belt. Mas, assim, foi em primeiro lugar disparado. Assim, a gente chegou, fez o resgate, voltou para a praia, sentamos na areia e ficamos esperando o segundo lugar chegar. Aquela prova foi linda, assim. E porque eu dei o primeiro tiro, né? Entrei no mar, dei o primeiro tiro. Daí eu nadava rápido, cheguei onde tinha que chegar e ela foi me resgatar. Então foi assim, bem rápido. Eu tava todo mundo nadando no mar, que eu não sabia nadar no mar, o pessoal nada meio torto no mar, eu já tava. Foi bem bacana. E daí no resgate de pranchão também, na mesma dupla, minha dupla, a gente ficou em quarto lugar nacional. Aí nisso também foi a Sargento Krieger e na época era a Capitã Heloísa, agora ela tem 20 coronel, né? Também conseguiram boas classificações, a gente trouxe uma boa classificação para o estado. E foi uma parte assim que a gente se empolgou, né? E foi muito bacana. Essa é a minha parte de atleta do bombeiro, né? Depois disso, então, eu estava no interior, não consegui treinar mais muito. Aí eu fui em 2019 convida para Florianópolis, ex-ofício, e aí fui engolida por um projeto que tinha mais de 100 horas de banco de hora, porque a gente tinha um prazo que tinha que entregar o projeto, e acabei que fui largando, né, essas paixões aí, virei uma workaholic e não voltei ainda. Agora eu só faço corrida, eu só correndo e se tornando aos poucos. Né? Capitã, e a gente vê a senhora comentando das várias mudanças, tanto quando a senhora entrou dentro do bombeiro e depois dentro do próprio bombeiro, né? Então, eu acredito que principalmente quando a senhora já estava consolidada antes de entrar no bombeiro, né? Dando aula na Universidade Federal e se encontrou no bombeiro fazendo faxina dentro do banheiro, né? Então, deve ter sido uma mudança na mentalidade muito grande, né? E conseguir absorver o que a gente precisa fazer e não o que a gente quer fazer, para aí sim realizar algo grande, deve ter sido bem desafiador, né? Então a senhora já comentou umas pinceladas da sua carreira, eu gostaria que a senhora contextualizasse, desde essa entrada, que a senhora teve essa mudança de visão completamente diferente, e até onde a senhora está agora como comandante e gerenciando pessoas, né? Que também eu acredito que foi algo novo na sua vida, né? Então o que a senhora passou nesse tempo de carreira, onde a senhora esteve e que a senhora pôde influenciar pessoas, como a gente já viu que aconteceu aí em Videira? Então, geralmente as pessoas repetem o que elas passam, né? Eu fui criada assim, eu fui martelada, então vou martelar. E eu não tinha esse olhar por causa da minha profissão de professora. Então, quando eu queria que o ser humano se desenvolvesse na minha sala de aula, eu olhava onde que ela estava, onde que ela queria, onde que precisava chegar, né, de acordo com o que eu tinha que ensinar, onde ela queria chegar quando era ensino particular, e traçava uma rota, uma meta, né? E na minha vida, da mesma forma, na minha vida eu sou assim, né? Então eu penso, pô, eu entrei no bombeiro, tudo bem, tô sendo martelado, tô passando por isso. Na época, eu realmente pensei em desistir do jeito que a gente era tratado, dessa mudança radical de contexto, né? De estar num nível profissional e daí depois estava lá limpando o banheiro. Mas isso me ensinou também a ter humildade, me ensinou a perceber, ok, eu passei para essa carreira aqui, no caso era praça, né? Eu estou na função de uma soldado NQ que nem treinada sou. Então, entender qual é o meu espaço, né? Qual é o meu quadrado, digamos assim, não de forma pejorativa, mas de forma a entender qual era a função
a instituição precisava ali de mim, e tirando toda a roupagem emocional, né? Tá, beleza, esse é o meu foco, eu tô aqui, tá ruim, mas vai melhorar. Então, eu tinha essa visão de foco, assim, do que eu queria lá na frente. E então, fui aprendendo aí com essas marteladas, digamos, ou com essas diferenças do que eu queria porque eu estava ali no momento, né? E fui trabalhando para melhorar isso. Foi quando eu passei para oficial e tal. Mas isso tudo que a gente passa ali na escola, ou que eu passei previamente à Academia de Bombeiro Militar, curso de oficiais, me ensinou muito. Por exemplo, tem uma passagem que era um sargento, monitor do Cefap, né, do Centro de Formação de Praças, e ele me tratava de um jeito no curso de soldados, ele não sabia que eu tinha passado para oficial. Então, e eu era 01 porque era soldado NQ, então eu entrei para a próxima turma de soldados como a 01, que era mais antiga. Então, eles me avacalhavam, sabe? Porque era 01 e era mulher, tinha que, né, apresentar a tropa no primeiro dia e a gente não sabia entrar em forma. Então, era uma sugação danada. E esse sargento, em algum momento, eu não lembro quantas semanas depois, ele descobriu que eu passei para oficial. Eu não tinha falado para ninguém que eu tinha passado para oficial. E a mudança de comportamento dele comigo, assim, que ele... Daí ele passou como se ele estivesse me servindo, sabe? Passou de dar martelada para... e vem cá, não, vou te deixar lá no ar-condicionado. Tá todo mundo carpindo o terreno e, né, eles me tiravam lá da missão pesada. E eu não gostei disso, sabe? Porque é aí que a gente observa o caráter das pessoas, né? E, assim, a gente tem que tratar as pessoas porque são seres humanos e não por interesse, porque agora é capitão, porque antes era soldado, enfim, não teria que ter essa diferença, mas tem, né? É normal. E aquilo me pegou assim, eu falei, não, isso tá errado. E aí eu falava para eles, não, eu quero carpir o terreno junto com os outros, eu quero ser tratado igual aos outros. Ah, então tá bom. Daí eles me deixavam, mas tinha um dedo, um cuidado maior comigo naquela época. E isso vai somando todas essas mini passagens que a gente tem. Né? Então, quando eu assumi uma posição de comandamento, eu levei para o meu, sempre comigo, né, essa formação do professor, desse olhar individualizado, de querer fazer diferente, de elevar o nível do local, elevar o nível das pessoas, e não fazer igual o que fizeram comigo, assim. Não que... Não estou falando, coitada, né? Não, nada a ver. Normal da profissão. E isso somou para ser quem eu sou hoje. E, sabe, a gente tem que ter mais um papel de menos vitimismo e mais protagonismo, né? O que eu vou fazer com isso? Ok. E menos, pobre de mim, né? Esse é o meu pensamento, né? Então, isso eu trouxe para a minha gestão de pessoas, né? Que o oficial, basicamente, é um gestor de pessoas também, de situações e de ambientes. Só que eu vejo assim, eu falo para os meus sargentos, que também são chefes e líderes, né? Mas até para o soldado, todos nós temos a capacidade de fazer o bem. Basta a gente querer, né? Fazer o bem, tratar bem as pessoas, isso é transformador no ambiente. E por que não? Por que a gente fica perpetuando práticas que não são boas, que não fazem bem? Isso para mim ainda não cabe na minha cabeça, sabe? E eu converso com eles, eu tive uma reunião essa quinta-feira passada, dia 5 de dezembro, fiz uma reunião com os modernos que chegaram, né, da última turma de soldados, para situar eles em algumas questões que não estavam bem como eu esperava que estivesse. Depois eu fiz uma reunião só com os sargentos, porque daí é outra postura, né, que se espera dos sargentos. E depois eu fiz uma reunião com todo efetivo para alinhar, então, a linguagem entre todos nós. E o que eu vejo, tem muito choque de geração aí também. Saber administrar isso também requer um pouco de jogo de cintura, né? Porque o mais antigo ali, o sargento, enfim, os mais antigos ali dos praças, eles têm muita experiência e muita bagagem. E os mais modernos, eles estão chegando com muito gás e vontade, mas sem conhecimento, né? E às vezes existe da juventude, e todos nós acho que passamos por isso, aquela coisa de, eu sou melhor, eu sou bom, esse sargento não sabe nada. E daí começa a ver os atritos, esse sargento se sente desrespeitado e
já está martelada. E aí começam a perpetuar as práticas que eu não quero, né? Eu não acho legal. Então, eu conversei com eles nesse sentido de, viu, todos têm coisas boas e ruins. E a primeira dinâmica que eu fiz com eles, dei um papelzinho bem professora, assim, eu dou risada de mim mesmo. Dou um papelzinho para eles, com caneta, e falei assim, viu, para os modernos, né? Viu, no que vocês são bons? Não precisa me dizer, escreve aí no papel. Quero 5 pontos que vocês são bons. Aí eles vão lá, escreve lá. Assim, muito bem, agora me digam. Daí eles falam lá que eles são bons. Ah, legal. Agora, o que vocês são ruins? Quais são as limitações de vocês? Aí eles escrevem lá. E assim, o que eu sou ruim? É que eles têm 23 anos, 22, acho que nunca pararam para pensar nisso, sabe? E eles começam, até para dizer o que eles são bons, eles têm dificuldades. Daí eles escrevem lá, daí eu falo, a gente começa a compartilhar ali os resultados, eu falo, viu, todo mundo tem coisas boas e ruins. Vocês podem se somar, né? Já pensou assim, ó, eu sou ruim em comunicação, vamos supor, eu sou ruim em fazer o network lá nas solenidades, vamos supor, né? Então, mas eu tenho um sargentão que é ótimo, que é assim aquele que chega conversando e até sai de lá com um baita negócio. Ah, um novo convênio para a corporação, sabe? O cara que tem naturalmente isso. Então, pô, eu vou lá na solenidade, se eu, às vezes tem que ser oficial, mas se não precisa ser oficial, eu vou lá, não, deixa o sargento ir que vai sair ainda ganhando a corporação, entende? Então, a gente tem que saber gerenciar as pessoas pegando o melhor de cada um. E eu trouxe isso na reunião para eles, para mostrar o quê? Que entre eles têm pontos bons e ruins, e eles, numa guarnição, eles têm que ver, pô, fulano é melhor para ser o socorrista lá, eu vou ser o resgatista, né? Ah, fulano é melhor para controlar isso aqui, ou fazer aquilo ali. Mas também, nesse mesmo norte, os sargentos. Então, as gerações, né? Então, não é que as gerações dele, a geração nova é a melhor. Não, tem pontos bons e ruins dessa geração e pontos bons e ruins da outra geração. Então, vamos somar e fazer isso aqui ser extraordinário, galera. Sabe? Assim, foi nesse norte a conversa com eles. Todos temos a aprender uns com os outros e estamos em posições que nós podemos fazer acontecer. O sargento no norte mais de liderança, né? De dar a toada, né, o ritmo do trabalho, e o soldado mais na função mais executora, né? Claro que tem soldado que é chefe de comandante de OBM, mas aqui em Videira não, né? Então, cada um tem que saber a sua engrenagem, e se todo mundo sabe a sua engrenagem no relógio, o relógio funciona direitinho. E não é de maneira pejorativa, eu falo para eles. A gente realmente, se cada um fizer o seu trabalho direitinho, como numa equipe de resgate veicular, se o socorrista faz trabalho de socorrista, se o resgatista faz trabalho de resgatista, o comandante faz um bom comando, a equipe roda direitinho. Então, é a mesma coisa, assim. Então, eu acho que o que eu faço hoje é impacto disso tudo que a gente foi absorvendo no meio militar, os senhores também, né, já levaram bastante na cabeça, e a ideia é não perpetuar isso, né, para a nossa gestão aqui no nosso quadrado. E o que eu ouço dos sargentos na reunião foi assim, no início, né, quando eu cheguei, capitão, esse seu modo de gestão no meio militar não cabe, porque porque eles começam a falar dos comandos acima, né, porque lá em cima é assim, não sei o quê, crítica. Eu falo, gente, não me interessa acima de mim, me interessa daqui para baixo, é o que eu posso fazer, a mesma coisa vocês. Daí para baixo, você é um chefe de socorro, na sua guarnição, o que você pode fazer? Não interessa o acima. A gente consegue daqui para cima se blindar. Daqui para baixo, eu tenho poder. Então, o que eu vou fazer de bom para que as coisas fluam melhor para o trabalho, refletir lá na comunidade, num socorro bom? Né? Então, é isso, sim, o meu norte de comandamento e essas experiências agregam nesse sentido, né? O Geller, eu sei que o Geller quer fazer uma pergunta que ele já tá se coçando, né? Mas eu não posso deixar de contextualizar isso, Nicole, até para a gente ir para o nosso segundo tempo agora de rodada de conversa, porque esse talvez tenha sido um dos pontos, né, em que nós aprendemos muito aí com a tua percepção e com a tua liderança do pessoal nesses meses que antecederam o desafio em Videira, né, que a gente já vai comentar, mas é aquilo que traz algumas lições que não conseguem ser abarcadas em livros de liderança, né,
E a primeira delas é que se o oficial ou o comandante gostar demais da cadeira, o comando dele já é péssimo, já começa todo errado. Porque da nossa cadeira a gente não vai enxergar os problemas, a gente não vai conhecer as pessoas, e a gente não vai conseguir entender de fato o que elas precisam, né? E entender pessoas e trabalhar elas individualmente, como essa tua visão de professora, que eu não tenho dúvida alguma, que faz a diferença, porque é quase como se fosse uma mentoria, né? Mas uma mentoria verdadeira, não é aquele coach que entrega tudo que é tipo de discurso, daí você vai ver o cara na prática, ele não funciona, né? E é por isso que você foi surpreendente. Eu mesmo falo, eu aprendi muito com você da maneira de liderança com o teu pessoal, porque inclusive fiz questão de passar isso aqui no recente curso que a gente teve de gestão da atividade de resgate veicular aos futuros oficiais, né, os cadetes. Porque para você revolucionar uma atividade, você não necessariamente precisa saber pegar um exemplo, pegar uma ferramenta cortadora e destruir um carro. Não, não é. A função do oficial não é essa. A função do oficial é diagnosticar e ver os problemas, né? Que é o que eu vou passar a palavra para o Geller, porque eu sei que o Geller foi uma das pessoas que mais chamou atenção em relação a esse diagnóstico lá atrás, né? Inclusive, né, galera, numa das ocorrências que a gente debateu bastante no grupo da coordenadoria, que eu imagino, né, até pelo que a Nicole provavelmente vai abordar, foi o estopim de uma verdadeira revolução dentro do segundo batalhão. Vai lá, Guilherme. É isso mesmo, capitão. E, capitão Nicole, ah, nas idas e vindas da sua carreira, né, chegando em Videira e assumindo o comando, o capitão já deu um spoilerzinho da ocorrência, né, que chamou a atenção. Enfim, a gente debateu bastante e pode ter certeza que a gente não é mais do que ninguém, mas a gente estuda bastante o veicular. A gente tirou essa área para paixão aí, para abraçar, para realmente entrar de cabeça na área. E foi, para nós, foi extremamente difícil chegar a uma conclusão. Então, conta para nós, conta para o pessoal que nos segue, que nos assiste, o que levou a senhora a pensar no veicular da forma que a senhora pensou? Eu sei que a senhora tem um carinho imenso por todas as áreas do bombeiro, né? Como comandante, a senhora pensa em todas, mas assim, opa, peraí, eu preciso investir aqui primeiro porque apareceu isso. Eu entendi que precisava isso. Como que foi essa trajetória da entrada da senhora, né? Bem falado, você pegar uma ferramenta e assim, peraí, eu tenho que melhorar essa área. Então, aqui na região, a gente é composta, as guarnições são compostas por muitos bombeiros comunitários. Então, eu já vi, assim, que os bombeiros comunitários, eles não têm curso de formação lá no centro de ensino que a gente tem, que é mais comum. E aqui permeia muitas estradas, tem muitos acidentes de trânsito, né, sinistros de trânsito, e eu percebi que assim, a gente estava com aquela formação normal militar lá no centro de ensino, que é uma boa formação, e com o tempo vai ficando um pouco defasado, e tinha os comunitários, os bombeiros comunitários, que não têm aquela formação, mas, assim, enfim, na hora de atender uma ocorrência, podia ser melhor, né? Não é que era ruim, mas eu sempre penso que podia ser melhor. E aí deu uma ocorrência bem intrigante lá em Brunópolis, que era um caminhão com um container, né? E ele tombou em cima de um palio, de um carro, que tinha três vítimas, duas em óbito, né? E uma gritando por socorro. E aí, naquela ocorrência, eu notei como era importante ter, primeiro, o entrosamento, a sincronia entre os órgãos que atendem esses tipos de sinistro, inclusive ente particular que foi lá ajudar com o guincho para retirar o caminhão de cima do carro. Esse caminhão que tombou em cima do carro, o carro ficou achatado, assim, parecia uma folha de papel, era incrível acreditar, era assim, quase impossível acreditar que tinha alguém vivo ali dentro, e tinha, né? E o socorro célere ali naquele momento era muito necessário, porque já era incrível que a pessoa estava viva, então a gente tinha que tirar o mais rápido possível ele de dentro. E então
eu não estava lá presencialmente, eu estava acompanhando no rádio e no WhatsApp, no vídeo, porque eu era comandante diário, só que a gente só se desloca para a ocorrência quando a gente percebe que é válido esse deslocamento. Como aqui fica 2 horas de Brunópolis, o tempo que eu chegasse lá, talvez a ocorrência já tivesse sido resolvida. Então, o sargento lá que estava atendendo a ocorrência falou que não precisaria, né? Mas eu só o suporte ali de ouvir, eu tomar uma decisão. Enfim, e aí eles conseguiram um guincho de particular para retirar o carro de cima e, e desenrolaram a ocorrência da forma que a gente é ensinado. Mas eu pensei, poxa, se a gente tivesse, primeiro, uma conversa entre os órgãos, né? Como acontece na Defesa Civil, existe um plano de contingência, já existe um saber de cada órgão no seu papel, o que tem que fazer, né? Então, pensei, nossa, se a gente conseguir esse entrosamento entre os órgãos, o socorro já vai ser mais rápido para essa vítima, né? E, além disso, né, quando não depender de órgãos, mas depender da nossa guarnição do bombeiro exclusivamente, se as nossas equipes estiverem mais sincronizadas, com técnicas atualizadas, uma leitura de cenário melhor do que fazer ali naquela ocorrência, o socorro vai chegar mais rápido. Qualquer tipo de ocorrência, aquela ocorrência é uma ocorrência muito complexa, né? Enfim, então, pensando nisso tudo, dessa ocorrência de Brunópolis, eu estava numa mesa de café aqui no expediente, conversando sobre a nossa ocorrência, fazendo um feedback de como foi lá, né, o desenrolar da ocorrência, e o Cabo Rosa estava nesse momento que a gente estava conversando sobre a ocorrência, e eu falei, pô, vamos treinar o pessoal, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um desafio, eu que gosto de competição, né, falei, vamos fazer um desafio? Mas o desafio na minha cabeça seria mais para ter a meta da melhoria, né? Porque quando a gente tem uma competição, a gente traça o objetivo final. E daí a gente tem todo um processo para ser de treinamento para chegar naquela meta final, que é a grande prova, né? Então, seria o desafio de resgate veicular. O Cabo Rosa ele estava passando por uma fase ruim, desmotivado e tal. Quando eu falei nisso, ele falou: "Poxa, interessante. E aí, nos dias seguintes que a gente conversou sobre isso, ele veio já com várias ideias e aquele brilho no olhar, e daí já entrou a Cabo Isabelle. Não, eu faço a arte, vamos fazer o desafio. Já veio o soldado Scout, que também é instrutor da área de resgate veicular, por paixão, né? Ele não tem o curso, mas ele sabe muito. Ele também topou essa ideia, e então nós traçamos o plano, né, de fazer o desafio de resgate veicular. Só que eu não queria simplesmente fazer esse desafio, impor para a tropa e se virem, né? Eu acho, como professora, que eu tenho que dar os meios e os ensinamentos para que eles cheguem nesse dia, nesse desafio, e ser só uma grande festa e celebração de tudo que eles conquistaram ao longo do processo de ensino-aprendizagem, né? E aí foi quando a gente teve a ideia de falar com o Capitão Lazarinho, então, né, que aceitou fazer um... Na verdade, o Capitão Lazarinho a gente conversou no primeiro momento para a liberação dos carros, ver se a gente conseguia falar com o Detran, e foi quem abriu as portas para a gente. E ele mesmo propôs, né, capitão, para a gente, ele propôs assim, não, eu posso dar uma aula online para o pessoal, para o efetivo de vocês. E aí mesmo, o capitão Nazarino dando aula de resgate veicular para a gente, aí todo mundo se empolgou, né, grandemente, assim, com essa oportunidade. E aí, dali para frente, veio vocês da Condac para a gente fazer um workshop. E foi só evoluindo, né? O pessoal foi se motivando com tudo que aprenderam. O workshop foi muito marcante. O pessoal aqui foi a virada de chave. Eles estavam treinando, eles estavam motivados, mas a partir daquele workshop foi o que eles falaram, não, agora eu sei o que eu tenho que treinar. Parece que eles estavam treinando, mas estavam inseguros. E aí vocês vieram e ensinaram, ó, é isso aqui. Então, eles sabiam o rol de coisas e técnicas que eles precisavam treinar para evoluir. O grande desafio foi em novembro. Né? Então, eu digo que foi um semestre de aprendizagem, oportunizado pelos senhores, e já tinha um agradecimento aqui. Né? Já agradeci várias vezes, e deixo aqui no canal também esse agradecimento, porque esse trabalho não é feito só de uma pessoa, não foi por mim, entende? Foi todos, foram os senhores, foi a minha equipe que abraçou a missão e desenvolveu muito além do esperado, né? Eu propus, então, o desafio, eu consegui, através do capitão, a liberação dos carros, né? Os 20 carros que o Detran
liberou para a gente, mais 7 da Receita Federal, nós conseguimos também, por meio da Coronel Elise e do Coronel Bruno, conseguimos 7 carros que ela tinha que fazer o desafio, pedi os 7 para ela, para a gente poder distribuir os carros nos meus 7 quartéis que eu tenho aqui na região, para dar meios de eles treinarem, não adianta mandar treinar e mandar meios, né? Então, a gente deu a instrução, a gente deu os carros para os quartéis e eles tinham que fazer a parte deles. E foi isso. Então, também, se eles não se dedicassem, se eles não fizessem a parte deles, também não teria desafio, né? Então, eu digo, não é a Nicole, é toda uma equipe, é todo um envolvimento. Então, todo mundo pegou junto e a coisa fluiu, assim. Capitã, mas na minha opinião, minha modesta opinião, a gente tem que ter alguém que incentive, e como o Geller falou lá no início, né, que é o slogan do canal, que crie o espaço para essas pessoas poderem fazer e poderem realizar. E a senhora foi dando esse estupim inicial e criando esses espaços, dando essas possibilidades de treinamento, foi o porquê desenvolveu e o porquê foi um sucesso tão grande, né? Para contextualizar quem está nos assistindo, a Videira, como a senhora falou, 7 quartéis, né? E a gente tinha 9 equipes no desafio. A gente tem um número absurdo de equipes, equipes com quartel que só tem um militar, né, que é a nossa realidade hoje em dia no CBMSC, que tem um militar só, que por muitas vezes contou com o apoio, como a senhora já comentou também, tanto no workshop quanto no desafio, essas pessoas tiveram apoio também do pessoal do quartel, então para segurar serviço, para trocar serviço. Então, foi um trabalho espetacular de todos realmente. E o que a gente viu desde os encontros online, passando pelo workshop até chegar no desafio, foi uma evolução gigantesca, né? Foi algo assim inimaginável. Tá? Vou destacar uma equipe, e sem demérito às demais, né, mas foram todas uma evolução visível aos olhos, porém a equipe de Salto Veloso, tá? Onde a gente possui apenas o Sargento Marinho, que é o comandante da unidade, o comandante da OBM, e os demais, todos bombeiros comunitários, como eles começaram lá no encontro online, com suas dúvidas, passaram pelo workshop cruz ainda, sabe? Sem saber muito como realizar e o que fazer, até eles chegar no desafio e a gente ver o desempenho que eles tiveram, é assustador no bom sentido, sabe? Em saber que quando a gente se dedica, e a gente via a foto deles treinando de noite, treinando na chuva, sabe? Quando a gente se dedica, a gente se entrega para fazer algo realmente dar resultado. E o que a gente viu também no desafio, enquanto realização, foi algo, e o capitão pode corroborar comigo, foi algo extraordinário, né? Foi algo fora da curva, desde a organização, produção visual e até as provas. Foi algo inimaginável e que a gente, por raras vezes, encontrou em desafios nacionais, inclusive. Então, fica meu sincero agradecimento, até em nome da equipe Condá e em nome da coordenadoria também, porque é um papel fundamental, principalmente também do Rosa, que é nosso instrutor de RVE também, e que tem esse papel de fomentar o RVE em todos os locais de Santa Catarina, mesmo aqueles mais modestos e aqueles que são mais longínquos, né? E isso vocês fizeram com uma perfeição que eu poucas vezes em 20 anos de carreira havia visto, né? Então fica meu agradecimento. E eu gostaria de saber também a sua percepção, e se a senhora também percebeu isso que a gente viu enquanto instrutor, essa evolução desde lá dos encontros online até chegar lá no desafio. Foi uma evolução absurda mesmo. Essa equipe mesmo de Salto Veloso nos impressionou a ponto de eu estar torcendo por eles, né? Eu sou de Videira, aqui estou comandando Videira, mas é tão bonito ver aí vem o coração de professor, né? De ver alguém assim que está no zero ou está ali na bagunça mental, no caso da habilidade ali, né? E ter essa evolução que eles tiveram
E a gente vê eles postando no Instagram, postando no grupo ali né, que tinha das equipes, o treinamento quase que diário deles e a dedicação absurda. E o resultado, né, como a gente falou, resultados extraordinários requerem medidas extraordinárias, né? E eles fizeram isso e comprovaram que dá certo. Eles, me chamou muita atenção, por quê? Principalmente eles, porque aqui em Videira a gente tem a grande maioria, vieram 13, se não me engano, 15 soldados modernos da última escola, que passaram por um treinamento mais atualizado e motivados pelo Capitão Mazarin, né? Ele como diz no desafio, sempre vigiles, né? Eles fizeram uma prova, então eles tinham, assim, minimamente um know-how de prova, mas o pessoal de salto veloso não. Então, foi maravilhoso ver a evolução deles. E nós tivemos também, que me surpreendeu muito, a equipe feminina, que tirou o terceiro lugar geral, né? Salto veloso ficou em segundo, e a equipe feminina de Videira ficou em terceiro. Elas também me surpreenderam, porque a gente teve em setembro, se eu não me engano, ou agosto, foi antes, acho que, do workshop, elas fizeram um simulado, porque cada equipe de videira, são 3 equipes de videira, cada vez que pedia um simulado de resgate veicular, a gente elegia uma para fazer, justamente para ter aquele frio na barriga e executar ali uma performance, né? E ver como é que estava indo. E as femininas, naquela oportunidade, foram muito mal. Muito mal. Assim, quem é da área, eu não sou da área, meus senhores, mas eu sei um pouco, e eu vi ali que se elas forem assim para a prova, não vai dar certo. E quem não é da área achou um show maravilhoso, né? Porque o pessoal que é da comunidade não entende o que está sendo feito ali. E aí eu falei pro Rosa, puxei o Rosa de lado, falei, Rosa, converse com as meninas, treina elas, adota elas, pelo amor de Deus, né? Porque, querendo ou não, a feminina, ela chama atenção na corporação. Né? O que quer que faça, a feminina é em menor número, ela não é um meio que ainda é um meio feminino, como os senhores já falaram, né? Então ela vai chamar atenção. E daí, se o homem errar, beleza, errou, porque tem tanto homem, ok, errar, tá tudo certo. Mas se a mulher erra, ó, é mulher, olha aí, ó, né? Que são poucas. Então a gente acaba se exigindo mais, né? E aí eu falei pro Rosa, Rosa, vai lá, treina elas, pelo amor de Deus, que elas são a cereja do bolo, todo mundo vai estar de olho nelas, e eu não quero que seja um começo negativo para elas, que desmotivem elas, sabe? Eu queria que elas continuassem, assim, com força, porque elas tinham vontade. E aí o Rosa falou, capitã, eu sou meio grossão, eu não sei se tenho perfil para lidar com as meninas e tal, e o Scalpo é mais, tem um jeitinho, assim, mais delicado, assim, no sentido de ele consegue ler as pessoas e adaptar o discurso, sabe? Para poder o aluno se desenvolver melhor. Então, independente do grupo que ele tem que ensinar, ele consegue ter essa adaptação. E aí eu falei, puxei o Scalpo, então, de lado, ele aceitou e foi para cima das meninas. Nisso teve, acho que um workshop, daí também teve vários feedbacks dos senhores, né? E aí juntei, conversei com o Capitão Lazarinho, capitão, tô com esse problema com as meninas, como é que eu faço? O senhor treina lá as meninas do Estado Feio, me dá um conselho, daí conversamos, e aí eu fui fazer uma reunião só com as meninas, eu e as meninas. Falei, meninas, é o seguinte, eu estou falando das meninas porque não foi só um trabalho de resgate veicular, né? Das habilidades técnicas. Foi um resgate, foi um trabalho também de espírito de equipe, de o que vocês estão fazendo? Vocês querem estar aqui? Vocês não precisam se provar. Se vocês não querem fazer essa equipe, não precisa. Foi uma conversa assim, né? Vocês não têm que provar nada para ninguém. Vocês realmente querem. E você está querendo, vocês estão na função que vocês precisam estar, porque cada uma tem um perfil. Eu fiz com elas um brainstorm, assim, ó, qual é o perfil de um comando? O que você espera de um comando? Uma voz mais firme, que vai ler o cenário, que vai dizer isso aqui. Ok, qual é o perfil de uma socorrista? Isso. Qual é o perfil de um resgatista? Tem que pelo menos saber a técnica de manipular bem a ferramenta, né? Porque às vezes não precisa ser fortão, né? Mas precisa ter a técnica e usar a ferramenta a seu favor, né? Às vezes o ângulo de colocar a ferramenta facilita, eu não preciso fazer força. Eu coloco num ângulo X lá que ela vai trabalhar sozinha. Então, sabendo a técnica, a gente consegue, enfim, operar melhor a ferramenta. E aí, fui conversando o que precisa para cada papel e se elas tinham isso que elas diziam que era necessário para executar bem aquele papel. Então, a Cibele lá está no comando. Vocês disseram que precisa isso, isso e aquilo. Cibele, você tem isso, isso e aquilo? Eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que melhorar aquilo.
Então, eu fui situando elas nesse papel de cada uma. Olha, vocês não precisam continuar de capitão, vocês podem mudar os papéis. Ah, não me encontrei na função de socorrista, quero ser resgatista. Fechou? Então, foi uma conversa muito franca, assim. É um jeito diferente, né? Porque não é... Como é que eu não quero ser... gerar algum desconforto, mas, assim, cada pessoa tem um jeito e também cada grupo de pessoas tem um jeito, né? Então, geralmente, a feminina tem que ter um jeito diferente de lidar. E o homem já é mais, tá, 1, 2, 1, 2, são 4, vamos lá. Mas, claro, tem mulher que é assim também, né? Não tô generalizando, não quero generalizar. Mas naquele grupo tinha que ser um pouco mais delicado, não dava pra ser 2 mais 2 são 4, né? Assim, não dava pra ser praticidade. Então, tem que ter essa pegada. E aí não adianta dizer, mas eu sou assim, elas que se danem, não sei o quê. Não. Se eu quero resultado, eu vou ter que me adaptar, vou ter que adaptar meu discurso para eu conseguir chegar nesse resultado. E aí vem a questão do comandamento, né? Aquela questão de muito comandante fala, eu sou assim, deu. Não. Se eu conseguir me adaptar às pessoas e às coisas, eu consigo um resultado melhor, né? Enfim, mas aí elas tiveram com essa conversa, e depois dos treinamentos com os senhores, elas evoluíram assim de um jeito lindo mesmo, que era outra equipe que eu estava torcendo, porque elas entenderam o papel delas, elas entenderam o que elas precisavam fazer, elas entenderam a importância da atuação delas enquanto femininas, porque ia chamar atenção, elas entenderam que a aprovação não sustenta, elas têm que fazer aquilo por amor, por vontade, por querer realmente, não porque alguém está vendo, porque eu tenho que me provar, não, porque eu realmente quero de coração aquilo ali. E se não quer de coração, então sai da equipe e dá espaço para outra pessoa que queira. Então, ali, elas entraram de cabeça e fizeram um resultado maravilhoso, assim, eu também estava torcendo para elas. Nicole, eu acho que nós certamente sobre o desafio nós teríamos uns 3 ou 4 episódios para conversar sobre tudo que a gente viu, né? Mas infelizmente a gente vai tendo que rumar para nossa fase final aí. Só que eu gostaria de deixar algumas coisas aqui registradas para quem nos assiste, para quem está começando com equipe, para quem está liderando equipes, enfim, para todas as pessoas envolvidas nesse contexto, né? O primeiro deles, muitas vezes nós falamos sobre as diferenças geracionais e nós trazemos à tona normalmente, tá? Que o pessoal mais moderno não quer se envolver com algumas coisas do quartel, como antigamente nós nos envolvíamos. Sempre essa a fala, né? E eu fiquei extremamente feliz em ver vários ex-alunos aqui do último CFP, do curso de formação de praças, em equipes. Não só em Videira, mas em Xanxerê também, no desafio regional que nós tivemos lá, com os 4 batalhões da 3ª região. Muitos alunos, ex-alunos, né? O que significa isso? Significa que eles chegaram num ambiente e foram contaminados de forma positiva, por pessoas que estão lá motivadas, que deram espaço para elas entrarem nas equipes e elas, por mérito próprio, entraram e desenvolveram. Então, eu percebi, né, na Cavaleiros de Aço, que foi a equipe campeã, e na Amazonas, né, que são as equipes que têm militares da última escola, né? E o que a gente vai percebendo disso tudo? Além de participarem das equipes, essa tua visão, Nicole, ela de enxergar individualmente, vai expondo pessoas que têm grande expertise para trabalhar no B3, para trabalhar com ensino e instrução, grandes pessoas que têm uma expertise para serem líderes de guarnição, para trabalhar no B4, porque são extremamente organizados em relação à logística, então muitas coisas vão surgindo além dessa questão da evolução propriamente dita da atividade operacional. Bom, Salto Veloso. Salto Veloso, para mim, também foi uma das melhores manobras que eu assisti nos últimos anos em relação a equipes, e o detalhe, né? Lá em Videira nós tivemos a categoria estreantes, são as equipes que estão debutando no cenário competitivo. E Salto Veloso, pelas características que o Beto até já mencionou, de serem civis, fez uma prova gigante, o que demonstra para nós o seguinte: não interessa se você é militar, bombeiro civil profissional,
bombeiro comunitário, bombeiro voluntário, ou qualquer outra nomenclatura que seja, para fazer provas brilhantes, você tem que treinar. E esse foi um ponto que nós vimos, né, acompanhando, a gente ficava muito feliz e já, nesses meses que antecederam o desafio, já estava dando aquela ansiedade de estar no evento, vendo o quanto o pessoal estava treinando, na chuva, no sol, à noite, na folga, durante o dia, durante os períodos de tranquilidade no serviço, motivados, ninguém impondo absolutamente nada. Eles, as 9 equipes, por livre e espontânea vontade, buscando essa melhoria, né? Então, às vezes a gente tem defesas, mas em alguns momentos enxerga-se o desafio de uma forma pejorativa, mas todos nós sabemos, todos nós que gostamos de competição, sabemos que ela motiva o ser humano a ser melhor. E quando nós estamos falando de resgate veicular e de APH, naturalmente essa qualidade será ofertada nas ruas, né? Então, hoje que você está assistindo esse episódio, algumas horas atrás nós recebemos, perdão, as imagens de uma ocorrência atendida na área da 2ª companhia, com 3 vítimas encarceradas, né, sendo 2 em tipo físico 2, um cenário muito difícil, em que o pessoal no grupo ali, né, no grupo da Amazônia, time ali das meninas, elas debatendo e conversando o quanto elas estavam felizes de poderem ter colocado em prática os ensinamentos, né, e aquilo que elas aprenderam durante o desafio. A missão do desafio já teria sido cumprida só por isso, pela qualidade do atendimento e por elas estarem seguras ou confiantes atendendo uma emergência, né? Mas, um ponto que o Beto mencionou e que realmente tem que ser enaltecido, Nicole, a qualidade do desafio feito em Videira. Não só pelo desempenho das equipes, mas pelo cuidado e com o zelo com o evento. Ao meu ver, tá? Eu tive a felicidade de já participar de campeonatos mundiais, de campeonatos nacionais. Em nenhum deles eu vi tamanha organização como foi em Videira. Foi certamente o evento mais bem organizado desde a sua gênese. Por quê? Porque ele foi criado totalmente baseado num problema, no diagnóstico de um problema. Nós precisamos resolver porque tem esse problema. Como que nós vamos resolver? Com participação do efetivo, com o desenvolvimento de cenários buscando resolver os problemas que foram vistos também no workshop. Então, eu vi um evento perfeito. Parte gráfica, né? A Cabo Isabiele, um cuidado absurdo com as questões de kit, de imagem, Scalco, Rosa, Joanir também, um dos nossos instrutores, o Aguirre, que está em Freiburgo também, que é da coordenadoria, um cuidado com as equipes, aquele trabalho próximo, as equipes se envolvendo, mas, Nicole, eu não posso deixar de comentar também, né? Um dos pontos mais altos que eu vi do desafio nem aconteceu dentro das manobras, aconteceu na confraternização do sábado à noite. Quando eu falei pro Beto, falei pro Vila, falei pro Giovanni, né? O Vila também enalteceu isso muito. Como é gostoso ver um ambiente de quartel em que as pessoas vão se reunir, se divertem e não querem ir embora, né? O pessoal só foi embora porque no outro dia o relógio batia e precisavam começar as manobras cedo, né? Isso, Nicole, é característica tua, tá? Por mais que você tenha uma equipe e tudo mais, a gente saiba que isso a gente não faz nada sozinho, mas a tua liderança fez a diferença. Fez a diferença e é o que a gente já comentou aqui no episódio. Não é do veicular, não fez o curso de instrutor de veicular, tua área de preferência foi o salvamento aquático, mas você tem uma característica que a gente já enalteceu aqui em outros momentos e eu registro aqui, a capacidade de influenciar e tocar as pessoas de uma forma humana. Então, esse eu acho que também foi o ponto alto do desafio, a ponto de dar autonomia para as equipes trabalharem, a ponto de dar confiança para eles conseguirem trabalhar, e a ponto de liderar um quartel, né, que a gente não vai entrar nessa celeuma aqui, mas um quartel que vinha de um momento extremamente desmotivado, né, com a sua tropa afastada, né, sendo repelida do quartel, não querendo se reunir, e você traz com a tua figura agregadora
essa diferença gigante para o quartel de Videira, que talvez, né, como eu falei, foi um dos pontos mais altos, né? Transmissão ao vivo, a qualidade, né? O pessoal envolvido, a associação de bombeiros comunitários envolvido com a sua equipe lá, né? Com itens, gêneros alimentícios ali, fornecendo para o pessoal. A participação muito grande da iniciativa privada, né, e dos órgãos de Estado, do DETRAN, da Receita Federal, Comando Geral do Bombeiro apoiando, junto com a coordenadoria. Então, foi uma soma de esforços que ela foi, sim, liderada por você, quando encontrou um problema. Quando você viu um problema. Então, é o que eu sempre falo, assim, a gente vai ver muitos manuais de liderança, vai ver coach de tudo que é coisa, mas, na prática, um exemplo de uma conduta serve muito mais do que um sermão bonitinho ou do que um manual escrito, né? Então, fica aqui o meu registro, Nicole, porque de fato eu aprendi muita coisa com esses teus 6 meses, tá? De liderança. Eu acho que tem certamente muitas lições que vão ficar para nós aí, não só na coordenadoria, mas na atividade operacional como um todo. E aí, para fechar o nosso episódio, né, que estamos aí caminhando para o fim, eu vou passar a palavra aos meus amigos aí do canal, primeiramente o Geller, para fazer as suas considerações finais aí sobre o nosso episódio número 45 com a Capitão Nicole. O Capitão Nicole, o Beto já sabe disso, mas e o Capitão Nazarim também nos permite, para nossa amizade, respeito principalmente, né? E teve o retorno do Galvão Bueno. Não. Sabia que eu não ia me livrar dessa, né, cara? Mais dia, menos dia. O Gavião Bueno, né? O Gavião Bueno, o Beto fala porque ele é mais tirador de sarro. Eu falo Galvão Bueno. Obrigado. Ai. Olha só, eu vou aproveitar uma fala do senhor, capitão, porque eu não estive no desafio, que infelizmente a gente não pode trabalhar no período de férias, e mesmo que fosse voluntário, isso é uma normativa que a gente respeita da nossa instituição, e queria muito estar lá. E essa parte que o senhor comentou aí do ambiente do quartel, eu senti no workshop. E vou relatar bem rapidinho o momento. Quando nós terminamos a primeira parte da manhã de instrução e chegamos para almoçar. Quando eu vi várias pessoas envolvidas lá, fazendo almoço, independente se é chique, se é simples, seja como for, mas de um apreço por estar ali, e isso realmente as pessoas não falavam, não comentavam, estou feliz de estar aqui. Mas o semblante de todas, sem exceção, daqueles que estavam lá lavando a louça, daqueles que estavam assando a linguiça, daqueles que estavam cortando o pão, daqueles que estavam arrumando a mesa, de todos resplandeciam isso. Então, eu vou te dizer, fazia tempos, mas olha, talvez, salvo engano, aí o nosso período de Toso ali, né, Beto, que nós tínhamos um pouquinho desse ambiente aí, quando a gente estava em construção, quartel novo, que eu não vi o ambiente daquele jeito. E com certeza, as pessoas que chegam no ambiente daquele ali, por mais tristes que estejam, se estiver, né, desanimadas ou não querendo nada, vão ser influenciadas pelo ali. Não tem como não ser. De ver as pessoas assim, que bom que vocês estão aqui. Então, isso, daquele momento em diante, eu pude realmente entender todo o impacto que estava tendo aqui. Né? E vou ser bem sincero. A gente vai em vários eventos organizados por nós, por outras pessoas, e a gente sempre saía de eventos assim, esse aqui foi o ponto positivo e esses aqui foram os pontos a melhorar. Eu não vi ninguém que participou do evento aí, da parte, vamos lá, Capitão Nazarim, Beto, os avaliadores, assessores, tudo mais, falando que teve alguma coisa ruim. Então, realmente, muito obrigado por acreditar nisso. Muito obrigado por dar espaço para as pessoas
demonstrarem o seu trabalho e acreditarem nisso também. E muito obrigado por fazer isso pelo veicular. Espero que a senhora possa fazer por outras áreas também, dar oportunidades, porque a gente entende que as outras áreas precisam disso também, assim como a gente precisa. Novamente, minha continência, meu respeito aumenta ainda mais pela senhora, pelas pessoas que lhe ajudaram a fazer isso, e espero que venham mais para frente. Boa, Geller. A gente fez com muito carinho e afinco, e como os senhores mencionaram, né, o desafio era uma meta, tudo bem, atingimos, houve evolução, mas o resultado que reverberou em função disso é muito mais gratificante. Que é esse clima, que é todos unidos em prol desse objetivo. E agora o desafio é manter isso, né? Acho que essa grande mudança veio em função dessa união de todos para o desafio. O ápice foi no desafio, todo mundo já veio ali no workshop, né? Vocês já sentiram que o clima foi melhorando, o ápice foi no desafio. E agora, nessa reunião, conversei com eles. Falei, agora o nosso desafio, não é meu, é de todos nós, porque o barco é de todos nós, é mantermos isso, mantermos esse clima, com esse foco. E agora a gente vai ter, provavelmente, aí, outro desafio, né? Que a gente está negociando mais para frente, também com o resgate veicular. Não sei se posso falar, então só vou deixar assim. E daí já é um outro marco, uma outra meta, que provavelmente vai nos ajudar a manter esse clima assim. E quando acabar essa outra meta, nós temos que achar outra, senão o clima vai cair. Eu acho que são motivados por desafios. Exatamente, Nicole. Exatamente. Beto. Eu vou ser repetitivo novamente, mas eu acho que vale, até para a gente encerrar o episódio. Eu uso as palavras do Geller também. Fazia tempo que eu não via o ambiente na forma como eu encontrei. Para quem está nos assistindo e assiste filmes americanos de bombeiro, em que os bombeiros americanos, no seu horário de folga, vão ao quartel para encontrar os amigos, para reviver os seus momentos de folga em um ambiente que eles gostam de estar. Foi isso que eu vi em Videira, né? As pessoas nas suas folgas indo ao quartel, seja para assistir, seja para ajudar. Então, cara, é um ambiente espetacular, assim, sabe? Um ambiente que eu vou ser bem sério para vocês, eu sinto falta aqui em Chapecó, sabe? Desse ambiente gostoso que a gente encontrou lá em Videira, né? E para terminar, quando a gente recebeu o convite para ir para Videira, até eu acho que foi o Vila que falou, mas quem está organizando é a Capitã Nicole. Mas quem que é a Capitã Nicole? Ninguém conhecia a Capitã Nicole. Pelo menos aqui em Chapecó a gente não sabia quem que era, né? Tem alguns oficiais no CBMSC que, pela distância, também a gente acaba não conhecendo, né? Só que após o desafio, a gente conheceu a Capitã Nicole e a gente pode falar os quatro ventos e gritar e elogiar e dar boas referências da Capitã Nicole, né? A senhora é mais uma daquelas oficiais que não ficam paradas frente às adversidades. Eu sei que seria muito mais cômodo para um oficial, principalmente que não é da região oeste, chegar, sentar na sua cadeira, na sua mesa, fazer o dia a dia, né? Comprar uma viatura, deixar a escala rodando certinho e ir embora ao fim do seu turno, que estaria fazendo o seu papel, né? E a senhora faz muito mais que isso e demonstrou para aquela tropa como o oficial deve se portar frente a um quartel. E é esse papel, é fazer diferença e ser o elo entre a sociedade e o bombeiro, né? Então a senhora fez muito bem isso. Como o Geller falou, fica a minha continência, meu agradecimento. Para nós foi um prazer imenso estar lá. E agradecer o convite para a gente estar vivendo e vivenciando tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, mais uma vez, muito obrigado, capitão. Foi um prazer e conte sempre conosco para essas missões. Eu agradeço por isso, né?
eu agradeço essa oportunidade e agradeço vocês terem vindo e comprado esse sonho conosco. Agradeço essas palavras, porque é reflexo do trabalho, né? E ver esse resultado é motivador, assim, para a gente continuar nessa linha de trabalho. Então, eu só tenho a agradecer, eu fico até sem palavras. Que bom que eu pude fazer algo pelo resgate veicular e também é uma paixãozinha lá escondida minha, sempre foi. Eu vejo o seguinte, Nicole, mais do que fazer pelo resgate veicular, você fez pelo Corpo de Bombeiros Militar. Você fez pelo resgate de um efetivo, você fez pela motivação dos militares, dos comunitários que trabalham ali. Você liderou, né? E eu só rogo a Deus aí que você continue liderando dessa forma, que possa ter muito tempo aí nessa função, que esteja sempre em contato com a tropa, né? Nos momentos em que for possível, né? Porque a gente sabe que a nossa carreira às vezes nos joga para alguns lugares um pouco mais administrativos, mas a semente que se planta, né? E que se tem um ambiente propício, ela cresce muito bem e dá grandes frutos, né? E você começou com isso, né? Já liderou um trabalho gigante, né? Esse spoiler já é bem notório, né? A gente provavelmente terá o desafio estadual realizado em Videira em maio de 2025, então que é um objetivo alto que se tem aí também, até para enaltecer Videira. Eu acho que além, né, de tudo aquilo que já foi mencionado aqui, tem um ponto também que a gente precisa mencionar, né, através aí do contato do Geller, do Beto, que ainda tinham com as equipes do Mundial, o link de transmissão do evento foi mandado, nós tínhamos vários integrantes e Instagrams de equipes do Campeonato Mundial seguindo e assistindo as manobras e depois perguntando onde é que ficava Videira. Isso aconteceu lá no passado, o pessoal perguntar onde é que ficava Concórdia, onde é que ficava Joaçaba, onde é que ficava Chapecó, porque, né, as pessoas de fora do país não conhecem esses nossos municípios que são um pouco menores, né, no estado. E tem esse ponto também, né, de levar a imagem de Videira, né, lugar em que você comanda, cidade que você comanda, na região, para fora, né, esse ponto também é um ponto alto. E aí, encerrando, Nicole, o nosso episódio, eu gostaria de te agradecer aqui pelo tempo, né, a gente sabe que na tua rotina familiar, aí, marido, filhos, né, correria, tivemos problemas técnicos, então, para você que está assistindo o nosso episódio, essa é a segunda gravação, mas felizmente deu certo, estamos encerrando o nosso episódio. Nicole, minha continência, meu respeito, meu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco contando tua história. Obrigado, Geller e Beto, obrigado a todos vocês aí que fizeram parte do desafio, que fizeram parte do workshop, teve algumas pessoas que não conseguiram estar nos dois momentos, né, mas fica aqui o nosso registro, dizendo que quanto mais forças nós somarmos, melhor será o atendimento na rua, melhor será a nossa integração, melhor será aquilo que nós entregamos nos piores momentos das vidas das pessoas, né? E você que nos acompanha, esse aqui é o RescueCast, criando espaços, salvando vidas, mostrando histórias de pessoas e de momentos que fizeram a diferença e que podem transformar a vida das pessoas e tocar a vida. Não acredito. Você acompanhou? Não é verdade. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!